Olá, queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé e na união fraterna, nesse tempo da Quaresma, nessa terça-feira da primeira semana da Quaresma, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nesse dia 20 de fevereiro de 2024, e o evangelho que nós temos é tirado de Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vocês perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mergulhados nesse tempo da Quaresma, fraternidade e amizade social, vós todos somos irmãos, vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23, 8. Nós aqui damos prosseguimento, vamos seguindo a nossa semana, pedindo a Deus que abençoe, ilumine, nos proteja e nos fortaleça sempre na fé, na paz, na esperança e na caridade fraterna. É muito bonito e é muito interessante, nós aqui abrimos o nosso coração e uma das grandes questões da vida é como rezar, né? Havia um grande teólogo que se assustava de que antigamente as pessoas se perguntavam, Bernardo Hellinger, né? Se perguntava como rezar melhor, né? Como rezar? Viu? E aí ele se assustava quando alguém dizia para ele: para que rezar? Para que rezar? Para ele era um grande susto isso. Enquanto a gente estava buscando como rezar melhor ou como rezar, há pessoas que fazem a outra pergunta: para que isso? Para que rezar? Para que estabelecer esse diálogo com Deus? Se eu não preciso de Deus para ter aquilo que eu quero. Se eu não preciso de Deus para viver a vida que eu tenho. Se eu não preciso de Deus para tocar a minha existência, a minha história aqui. É bem verdade que a vida hoje ela é mais confortável, ela é mais segura, a gente tem mais recursos, a gente tem mais lazer, a gente tem mais medicina, a gente tem mais informações, a gente tem mais orientações, tem mais tecnologia, tem mais comunicação, mas isso necessariamente não significa que nós nos tornamos seres humanos melhores. E muitas vezes nós somos os mesmos seres humanos com os mesmos sentimentos de milhares de anos atrás. A mesma inquietude de tentar dizer o que eu vou ser nesse mundo, que tipo de vida que eu vou levar, qual será a minha personalidade e qual é a história que eu quero construir. Por isso, nessa busca constante, nós vamos dando passos, nos alimentando da palavra de Deus, para que a palavra de Deus faça presente na nossa vida, na nossa história e, acima de tudo, que na oração, que é um diálogo profundo entre nós e Deus, que só é possível na lógica do amor, a gente consiga estabelecer sempre a graça de Deus presente na nossa vida. Então, o que o Evangelho nos traz de Mateus? Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Em outras palavras, nada de muito falatório. É muito interessante isso, porque tem gente que pensa que rezar é dizer muitas coisas, gritar, e fazer igual o discurso de político antigo, né? Alguns que pensam que rezar e fazer o discurso de um político querendo ganhar as eleições com toda aquela gritaria que eles fazem, com todo aquele teatro que eles fazem, com toda aquela empolgação que elas fazem, a gente está querendo convencer a Deus a votar na gente, né? Não. Então Jesus já começa a primeira alerta. Quando rezar, nada de muito falatório. Nada de ficar gritando, nada de ficar falando muita coisa para Deus. E Jesus, depois,
Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras, estão iludidos. Então voltamos à comparação, nós estamos no ano eleitoral, a gente vai ver muita gente no palanque gritando, fazendo discursos, oratória, querendo convencer os eleitores de que ele é um bom candidato. E há muitas pessoas que pensam que rezar é fazer o mesmo, é convencer a Deus, é votar na gente. E Jesus diz, não, eles pensam que vai convencer a Deus com muitos falatórios, não é nada disso. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que o peçais. Isso é importante, que a resposta é do que nós precisamos e não do que nós queremos. Uma coisa é a gente rezar pedindo o que a gente precisa. Outra coisa é a gente rezar pedindo o que a gente quer, para realizar o nosso desejo, a nossa vontade. Por exemplo, rezar para ficar rico, rezar para ter um emprego melhor, rezar para casar com aquela moça, não sei o quê, que eu acho ela muito bonita. Rezar para ganhar na Mega Sena, então comprar um carro novo. Rezar para fazer a viagem dos sonhos. Então uma coisa é, Jesus diz, Deus sabe o que você precisa. Ele não está falando que Deus vai atender o que você deseja e quer. Nós não estamos falando de desejos e vontades. Na oração, nós estamos falando de necessidades. Então, Deus Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Como deveis rezar assim? Vós deveis rezar assim. A primeira coisa, Pai nosso que estais nos céus. A primeira frase da palavra da oração do Pai Nosso, é bom a gente lembrar que a primeira palavra é Pai, a última é mal. Quem está mergulhado na realidade do Pai fica longe da maldade. Mas quem está mergulhado na realidade da maldade, que é a última palavra, está longe do Pai. Então a primeira coisa, Pai, que não é meu, é nosso. Então é uma oração comunitária, é uma oração fraterna, é uma oração de comunhão universal. Não é meu, não é propriedade, é minha, mas é nosso. Então a palavra é Abba Pai, ou Abba Papai, quer dizer paizinho querido. A palavra ela é tirada do gesto da criança, que vai até perto do pai, puxa a roupa e chama ele de papaizinho, ou papai, ou papaizinho, que é a palavra. Então é esse o gesto, esse é o espírito da oração. Eu me coloco como filho de Deus, que tenho a liberdade de puxar a roupa de Deus e chamá-lo de papaizinho. E ele inclina a cabeça para ouvir o que a gente está pedindo e o que a gente está necessitando. Então a oração começa com essa afirmação, Pai nosso que estais nos céus. Depois vem logo em seguida a segunda afirmação, viu? Santificado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que o nome de Deus seja respeitado, seja santificado, seja preservado, que venha até nós o seu mundo, o seu reino, viu? Que a vontade que seja feita seja a vontade dele na terra e no céu. Então essa é a primeira frase, em relação a Deus. A primeira etapa do Pai Nosso é o respeito em relação ao mundo de Deus, o reinado de Jesus que vem até nós, que a vontade de Deus prevaleça, que o nome de Deus seja respeitado e santificado. A segunda trata daquilo que é o próprio nosso, que é o pão nosso, o perdão. Nos livre das tentações, nos deixeis cair em tentações, nos livre do mal. A segunda etapa fala das nossas coisas, das nossas realidades. Por isso Jesus vai nos ensinando a rezar o Pai Nosso. Primeiro momento a gente com Deus, segundo momento é nós com nós, enfatizando o perdão, a insistência no perdão. Então vamos rezar com amor a oração da campanha da fraternidade desse ano 2024, Fraternidade e Amizade Social. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdade, penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém.
Um abraço, até mais.